muito bem-vindos ao quadro Pioneiros de Luz. Hoje vamos dar continuidade à nossa entrevista com o professor Naor Neves. Já fizemos a parte 1 da entrevista, está aqui no canal, você pode verificar nas postagens anteriores, onde nós falamos um pouquinho sobre a trajetória pessoal da vida dele, sua família, suas conquistas. E hoje nós vamos fazer a parte 2 falando sobre um pouquinho sobre a sua vida acadêmica, né? Sua produção e seu legado que ficou nessas gerações futuras. Professor, muito obrigada por conceder essa segunda parte da entrevista para nós. E para iniciarmos, vamos fazer uma recapitulação brevemente sobre a sua formação acadêmica, né? O que o senhor estudou, aonde o senhor estudou e quando que o senhor concluiu a sua graduação. Leila, é um prazer estar com você novamente, para realmente continuarmos a nossa conversa. É uma alegria poder participar desse programa. Me sinto honrado e realmente espero transmitir parte da minha vida que seja realmente um estímulo para os jovens que desejam realmente fazer a vontade de Deus. Eu tive a alegria e o privilégio de nascer no lar cristão, e as séries iniciais do ensino fundamental, ensino médio, foram feitas em escolas adventistas. Tive uma formação acadêmica em nossos colégios. Inclusive, fiquei um tempo no internato do antigo IAC, hoje IASP, ou NASP, Campus Hortolândia. E, ao pensar uma carreira acadêmica futura, eu sempre gostei muito de estudar, eu queria fazer uma carreira acadêmica, veio a dúvida, o que escolher? E eu realmente, por motivos assim não tão claros, escolhi geologia. E meus pais me aconselharam, não faça geologia. Aí eu conversei com o Dr. Rui Vieira, que é o fundador e presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. Conversei com ele, ele também sugeriu, olha, tem tantos cursos aqui em São Carlos, porque você vai escolher bem geologia. Bem, então eu orei, me apeguei a Deus. E Deus me deu a resposta, bastante direta. E eu tinha certeza que geologia era a carreira que Deus escolheu para mim. Por ser realmente um curso muito perigoso para a fé cristã, Deus me deu o estímulo, a sabedoria de me dedicar uma hora e meia por dia de comunhão com Deus, para desenvolver meus estudos nesses 5 anos sem ter a minha fé abalada ou enfraquecida. Geologia, ela estuda o quê, professor? A palavra geologia, geo, né? Terra, logia, é o estudo da Terra não somente com relação àquilo que ela é hoje, suas características fundamentais, mas a história geológica, né? Como surgiu o planeta, as origens, né? Os principais fenômenos que ocorreram no passado, os que ocorrem hoje. Alguns fenômenos são recorrentes, outros não, não é? Então, é um estudo muito amplo, envolve várias áreas do conhecimento, não somente a geologia em si, mas física, biologia, a parte filosófica também estava presente. Então, é um curso que procura estudar a Terra e seus fenômenos, que, inclusive, alguns deles se isolam na história da Terra, ou seja, antes não ocorreram e nem depois. É nesse ponto específico que realmente eu procurei conhecer um pouquinho mais do passado da Terra, né? A origem das rochas e assim por diante. Que universidade o senhor escolheu para fazer o curso? Bem, eu morava e moro, minha residência em São Carlos. E pertinho de São Carlos, nós temos Rio Claro, uma cidade pequena, pequena, é do porte de São Carlos. Mas tem a Unesp com vários cursos, e um deles é geologia. Então eu tive uma excelente formação, professores realmente formidáveis. A distância de Rio Claro para São Carlos é muito perto, 60 e poucos quilômetros. Conviver com a minha família e, ao mesmo tempo, realizar esse curso, que era o sonho da minha vida. O senhor gostou do curso? Era o que o senhor esperava? Olha, eu acabei me dedicando mais a algumas matérias que eu tinha mais afinidade. Isso não era comum entre os geólogos. Eu comecei o curso de geologia, um curso de 5 anos,
Eu estava no segundo ano dessa nova fase. Antes eram 4 anos. Então, um ano a mais foi para acréscimo de cálculo e física, que de modo geral os geólogos não gostam, mas eu gostava. Minhas melhores notas em cálculo e física. Né? Então, foram realmente 5 anos de dedicação e, em seguida, eu pensei, e agora? Terminado o curso, para onde eu vou? De modo geral, o geólogo recém-formado, a opção mais fácil que ele tem é trabalhar com mineração. Né? E isso ocorre de maneira preferencial na região norte e nordeste do país. Mas eu resolvi escolher uma área ligada à engenharia civil, geologia aplicada à engenharia, a área de geotecnia. Né? Mas antes disso, eu quis aventura e escolhi trabalhar na Petrobras. O que aconteceu? Por que eu não continuei lá? Quem sabe a gente possa conversar sobre isso ainda hoje. Sim, vamos sim, com certeza. É, bom, depois que se formou, o senhor pode dar já esse um resumo de onde o senhor foi trabalhar e quanto tempo o senhor passou em cada local? Bem, o curso de geologia é um curso de 5 anos, tempo integral. Dizem, né, não sei se isso é válido ainda hoje, mas na minha época, quando estudante, é o segundo curso mais com maior conteúdo, depois de medicina, geologia. É integral. Então, 5 anos intensos. Eu pensei, o que eu posso fazer? Já sei. Vou trabalhar na Petrobras. Prestei o concurso nacional, fui aprovado e iniciei minha carreira acadêmica morando em Salvador, fazendo um curso introdutório à geologia do petróleo. E confesso que eu gostava muito de aventura. Além de o trabalho de geólogo ser aventura, ele se enfia em qualquer lugar, mato, deserto, cavernas, né, para estudar as rochas. Eu tinha assim o desafio de pegar um helicóptero e viajar 20 quilômetros mar adentro até chegar numa plataforma de petróleo e ficar lá alguns dias. E isso para mim é muita emoção, muita alegria. O próprio curso em si me alegrava muito. Mas chegou o primeiro sábado. Eu já tinha avisado. O geólogo geralmente trabalha 15 dias e 15 dias ele descansa. Esses 15 dias que está ativa, ele passa 2 sábados. Eu já tinha conversado com o meu superior sobre isso. Falei, olha, não estou nem aí. Você com essa ideia sua maluca, você nem devia ter feito a entrada na Petrobras. Se vira. Tá bom. Eu fui fiquei entre os 3 primeiros lugares no curso introdutório da Geologia de Petróleo em Salvador. Então, eu acabei realmente me dedicando bastante. E quando chegou na sexta-feira do primeiro sábado, eu fiz um arranjo com um colega meu que estava lá, estava junto comigo. Nós estávamos revezando os turnos, né? E eu pedi para ele me ajudar. Fizemos o arranjo, mas a coisa complicou. Nunca aconteceu em toda a história da Petrobras de um adventista resolver guardar o sábado. E a plataforma funciona 24 horas por dia. A sonda não para, a sonda de perfuração. Então, e cada hora é uma fortuna. Então, não tinha como parar. Naquela situação em que eu estava, eu tinha mais 2 geólogos, eu podia fazer um revezamento. Mas futuramente, na minha carreira profissional, eu ia encontrar situações em que eu não poderia fazer isso. Resumindo, eu acabei ficando pouco tempo na Petrobras. Fui fiel, né? E veio a pergunta: se Deus sabia que eu ia permanecer fiel, por que eu entrei na Petrobras? Porque eu tive que passar por essa experiência. Foi difícil, mas o que Deus tinha para mim depois era muito, mas muito melhor. Financeiramente falando, era um trabalho recompensador, não é? Muito, além do salário lá em cima, muito alto, eu recebi um índice de periculosidade por estar viajando de helicóptero, ficar no meio do mar. Pra você tem uma ideia, o geólogo ele tem um seguro de vida muito alto. Né? Então, o que acontece? Às vezes, o gás que está lá embaixo, a coluna perfuradora atinge essa camada com gás, ele está confinado, mas com pressão tão alta que às vezes se perde o controle. Esse gás ele acaba jogando para fora do orifício, né?
onde a haste de perfuração entra, jogando tudo para fora. O gás entra em contato com a plataforma, ele pega fogo em tudo, as fraturas se formam, a água sai pelo mar também e volta. Quer dizer, é o inferno. Eu cheguei e fiz alguns testes com um submarino pequenininho, que você pode navegar no meio do fogo. Então havia esse risco de eu morrer num acidente. Nós chamamos blowout, quando você realmente tem essa situação de descontrole. Né? Só que os parentes não ficam tão tristes, né? Porque a indenização é muito alta. Estou brincando. Se o geólogo realmente morrer, ele tem uma indenização muito alta. Quer dizer, é um trabalho de risco. Mas quem gosta de aventura, né? Era muito interessante. O senhor gostou desse tempo que o senhor ficou lá? Gostei. Confesso que foi frustrante para mim ter que sair, mas como disse anteriormente, né, assim, brevemente, Deus realmente tinha outro plano para mim. Ele queria que eu ficasse um tempo, testemunhasse dele, e aprendi algumas coisas muito interessantes nesse período. Em seguida, ele tinha realmente o plano que ele preparou para mim. E lá o senhor foi para onde? Aí que começa a minha carreira fora da geologia convencional. Fui convidado pelo NASP, Campo São Paulo, para coordenar a pós-graduação do NASP, lá em São Paulo, e também lecionar algumas matérias do curso de biologia, matérias ligadas ao criacionismo, mesmo a própria geologia, porque o curso de biologia tem também uma introdução à geologia. Então, comecei exercendo essas funções administrativas, lecionando algumas matérias, mas foi o tempo para me dedicar à leitura de artigos criacionistas, aproveitar minha experiência acadêmica em geologia para começar a construir meus modelos e me preparar realmente para divulgar o criacionismo de uma maneira mais expressiva e mais significativa. Bom, até então o senhor nunca tinha dado aula. O curso preparou o senhor de alguma forma para ser professor ou isso veio naturalmente? Olha, confesso que se fosse para escolher a docência, eu teria um pouco de dificuldade. Eu não tenho aquela facilidade de expressão, tenho um pouco de dificuldade, mas parece que Deus queria que realmente me envolvesse com a docência também. Então, eu ministrei aulas para São Paulo, ao NASP São Paulo, e o NASP Engenheiro Coelho, onde eu dei aulas de ciência e religião para vários cursos, inclusive o curso de teologia. Foi um privilégio poder realmente lecionar para o curso de teologia. Uma das grandes desejos meus é me aprofundar em teologia. Não fiz teologia, né, porque não fui chamado, né, para ser um pastor, mas o envolvimento em profundidade com a teologia adventista, eu tive a oportunidade nessa ocasião de fazer isso, ligado também à área do criacionismo, tentar associar o conhecimento bíblico com o conhecimento científico. Bom, então quais foram as suas especializações depois da graduação? O senhor já estava trabalhando, né? Já estava lecionando quando o senhor foi fazer as seus estudos pós-graduação, mestrado, doutorado? Eu acabei pulando, eu falei, saí da graduação Ah, e verdade. fui, e fui para o campo trabalhar. Não, nesse interim entre a graduação, né, e até o NASP, eu tive experiência em duas outras universidades. Eu tive o privilégio de ser aluno e professor das três instituições onde eu estive. Eu fui aluno e professor da Unesp, fui aluno e professor da USP, fui aluno e professor do NASP. Né? E foi na USP que o senhor fez o seu doutorado. Eu fiz meu mestrado na USP, o doutorado na USP, lecionei no curso de Geologia na Unesp, Rio Claro, e lecionei no curso de Engenharia na USP, no campus aqui em São Carlos. Então, eu tive essa experiência acadêmica bastante rica, e no meu mestrado e doutorado, eu posso depois falar um pouquinho sobre esse assunto. Sim, o senhor já pode falar agora, já essa é a próxima pergunta. Como foi, então, essa experiência no doutorado, o assunto que o senhor tratou e como que o senhor viu que Deus conduziu essa titulação para o senhor? Então, da frustração de um recém-formado
ficar trabalhando alguns meses numa grande empresa como a Petrobras, em seguida a gente ter que reiniciar a acadêmica, reiniciar minhas atividades acadêmicas em outro local, que eu tive realmente um privilégio de lecionar, ser convidado para lecionar em Rio Claro. E lá eu já comecei a me direcionar nas minhas pesquisas. Assim que eu iniciei realmente meu mestrado, eu lecionei em Rio Claro. Né? Eu pude conciliar a parte docente com a parte de pesquisa de uma maneira bastante interessante. E o assunto principal na dissertação e na tese foi sobre basaltos, uma rocha já muito estudada, uma rocha de origem vulcânica, ela já é muito conhecida aqui no Brasil. Inclusive, eu acabei ouvindo um conselho de um professor famoso, vou falar o nome dele aqui, professor Dr. Vicente José Fúfaro. Ele escreveu o livro Geologia do Brasil, muito culto, uma pessoa preparada. Ele foi um professor de geologia histórica na Unesp. Ele me aconselhou, na hora, você está iniciando a sua carreira de pesquisa, pesquisador, para que basaltos, rapaz? Essa rocha já foi muito estudada. Uau, acho que não tem novidades. Tudo sobre ela já foi feito. É um assunto esgotado. Começa outro tema. Por exemplo, existe na região onde você está, eu morei um tempo em Ilha Solteira, trabalhando na Unesp de Ilha Solteira, mas tinha as barragens de Três Irmãos em construção. Então, nessa construção, o início realmente da implantação dessa grande usina hidrelétrica, as rochas ficaram expostas, escavações necessárias, né? E eu vi os basaltos, fiquei entusiasmado com os basaltos. Mas próximo da região existia uma rocha chamada Caiuá, uma rocha sedimentar que ninguém que tinha estudado ela, quase. Então ele falou, olha que oportunidade que você tem. É um canal que foi aberto artificialmente, expondo essa rocha que era pouco conhecida. Olha, você pode fazer seu mestrado, doutorado em algo inédito. Eu falei, não, eu gostei de basaltos. E foi aí que eu fiz descobertas, né, que foram úteis para a minha visão de uma geologia catastrófica. Ou seja, no passado ocorreu vulcanismo de uma maneira violenta, né, e globalizada. Então eu comecei já a me envolver com esse assunto e jamais imaginava que ele podia me levar à necessidade de eu construir um modelo, né, sobre um evento catastrófico que ocorreu no passado, em escala mundial. Já vamos falar sobre esse tema. Antes de a gente chegar um pouquinho para falar sobre o livro que o senhor escreveu, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor, ainda na parte acadêmica, na parte de lecionar. O senhor participou de um projeto da União Central, aqui da Igreja Adventista, é, no centro do Brasil. O senhor produziu videoaulas. Então, capacitando os professores das escolas adventistas. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que eram essas videoaulas, do que se trataram e como foi esse projeto para o senhor? Ótimo, se você depois quiser colocar o link aí em algum lugar para Vamos colocar os aqui que. embaixo. Isso. Está no YouTube, né, evidências online. Você vai encontrar, então, 10 videoaulas. Eu gravei esse material, muita coisa hoje foi mudada na minha maneira de pensar, mas aquilo que foi feito foi no 2009 e continua válido até hoje. Né? Então, eu tive esse privilégio. É um tipo de uma aula interativa, videoaula, onde se procura realmente é, dialogar com, no caso, os professores de nossa rede. Então, foi muito bom. O assunto é dinâmico, existem várias áreas além da geologia. Né? Quando se fala em criacionismo, né? Você tem assuntos ligados à ciência, à teologia, à filosofia, à história. Então, eu procurei me aprofundar e fazer essas conexões entre a teologia bíblica, a ciência, a filosofia e a história. Bom, a gente deixou o link aqui embaixo, depois você pode estar entrando para conferir também. Agora sim, professor, vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, que eu tenho aqui em minhas mãos. Aqui.
É o livro A Grande Extinção em Massa, Evidências e Implicações da Maior Tragédia Ambiental da História da Terra. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente como foi o projeto desse livro, como foi escrever esse livro, o que ele representou para a sua carreira e um pouquinho o que ele está tratando para os nossos ouvintes? Uma breve Uma breve história história da Terra. da Terra, tá? Então, aqui na parte de trás, você tem uma ilustração de como, por que ocorreram realmente a preservação de fósseis na história geológica. Então, os fósseis estão mais ou menos ordenados. Então, essa imagem ajuda a compreendermos como, realmente, numa catástrofe, você pode ter uma deposição de rochas contendo fósseis numa certa ordem. Né? Então, a história desse último livro começa aqui. Esse foi a segunda edição de Uma Breve História da Terra. Não é uma continuação, um livro é uma continuação do outro? Exatamente. Eu resolvi mudar o título porque realmente eu acrescentei muitas coisas novas, né? E acabou ficando um livro diferente. Né? Então, a grande extinção em massa. Esse realmente tem sido uma alegria para mim. Eu escrevi ele, concluí na época da Covid. Né? Então, foi até bom, eu tinha mais tempo realmente para conversar com os produtores. Esse livro, eu creio que ele reflete bastante a minha experiência acadêmica. Tudo que eu fiz desde o começo parece que foi para incrementar um modelo. E esse modelo foi construído ao longo do tempo. Eu fico feliz realmente por ver que eu, com as minhas limitações e minhas insuficiências, Deus me ajudou muito. Algumas coisas que até gostaria de mostrar. Olha, essa imagem, para mim, ela é muito importante. Ela reflete praticamente a minha experiência acadêmica. A minha área de formação, super erupções vulcânicas. Está acompanhando essa tinha? Sim. Então, aqui que eu me especializei. 12 anos da minha vida foram utilizados para estudar de maneira detalhada essas super erupções que ocorreram na região sul da América do Sul. Tá? Então, a partir desse estudo, eu percebi que esse 2 está ligado com um. Impactos de gigantescos meteoritos, de alguma forma, geraram o vulcanismo passado. Mas também, esses meteoritos aqui quebraram o Pangeia, o grande continente que existia no passado, né? E fragmentou toda a crosta. E nós vemos hoje parte desses pedaços, que chamamos de placas tectônicas, acabam se movimentando e gerando terremotos ainda. Então, tsunamis se formaram porque meteoritos caíram na água também, dos mares primitivos, e a Terra foi realmente invadida e destruída por milhares de grandes tsunamis ou mega tsunamis. E esse material, ao penetrar nos continentes, acabou arrastando rochas, animais, plantas e gerando realmente toda uma sequência de fósseis que aqui está. Quando eu pego esses 5 fenômenos globais, impactos meteoritos, supererupções vulcânicas, fragmentação da crosta tectônica de placas, ação devastadora de grandes volumes de água e intensos e extensos fenômenos de erosão, transporte e sedimentação, e o quinto, o produto final, mortandade em massa e rápido soterramento. Quando eu apresento esse modelo em faculdades de geologia convencionais, ou seja, evolucionistas, as pessoas ficam assustadas, porque eles aceitam cada um desses 5 aqui, mas de maneira separada, individual. Quando você interrelaciona, interliga, e meu livro foi escrito para isso. A primeira e a segunda seção do livro para mostrar que esses fenômenos estão interligados. Né? Um desencadeia o outro. E essas setas estão aqui para mostrar a sequência que existe. Né? O geólogo, quando olha isso aqui, causa primária, efeito de primeira ordem,
passam a ser causas de segunda ordem, primeira ordem, causa de primeira ordem é essa aqui. E assim vai, vai, vai. Eles percebem que os milhões de anos, eles simplesmente deixam de existir, eles evaporam por causa dessas setas aqui. Essa interligação, ela simplesmente não permite tempos prolongados. Tudo foi muito rápido. Então, o livro praticamente foi escrito para explicar esse quadro aqui. Né? Então, envolve muitas coisas. E eu fico feliz porque, com o passar do tempo, o que eu fiz aqui vem sendo confirmado pelas novas descobertas. Legal. Alguém já questionou a sua teoria, professor? Olha, eu confesso para você que, geralmente, quando eu apresento esse material de uma maneira um pouco mais tranquila, uma manhã, duas palestras de 1 hora e meia cada uma. No final, aqueles que estiveram atentos, acompanharam, eu faço perguntas, eles ficam silentes, sem reação. As críticas podem ocorrer se você entrar na internet, embaixo no chat das videoaulas, por exemplo, existem comentários negativos, tem aquelas pessoas mais agressivas, né, que acabam realmente até, eu diria, agindo de uma maneira pouco educada, né? Mas isso aí acontece, tem pessoas que têm a evolução não como uma teoria, mas como uma ideologia, um estilo de vida, né? Então eles ficam muito revoltados quando vê alguém e mostra que realmente a evolução não faz sentido. Então, o modelo que eu mostrei anteriormente, simplesmente eu tenho que contar com horas, dias, semanas e meses. É o tempo geológico que eu enxergo naquele quadro. Então, simplesmente os milhões de anos não fazem sentido. Mas as reações, de modo geral, são respeito, silêncio e reflexão. Correto. Professor, nós podemos dizer que a geologia ela comprova o dilúvio? Olha, essa palavra, você vai perceber que ela aparece no livro bem mais adiante. Se você olhar a capa, a primeira capa, a segunda, a terceira e a quarta, você vai perceber realmente que os comentários são genéricos, mais científicos. Nas 5 sessões do livro, a primeira sessão é puramente científica, a segunda sessão também. A terceira sessão, investigando realmente o passado, entra na parte conceitual filosófica, que é muito importante. E chega à conclusão que as evidências científicas das 2 primeiras sessões não são respondidas considerando realmente uma geologia uniformitarista, construída durante milhões e milhões de anos. Então, simplesmente termina a terceira sessão mostrando que há necessidade de um novo modelo. Um modelo que está aí utilizando os dados geológicos para tentar comprovar a evolução não funciona. Aí vem no quarto capítulo e apresenta um modelo alternativo. Eu não posso dizer não sem uma outra ideia. Né? Simplesmente contestar não faz sentido. Então, se você vai, por exemplo, no Museu de História Natural, onde tem dinossauros, tem fósseis, de modo genérico, né? Se existe uma coluna geológica para explicar essa origem. Então, aqui eu tenho uma coluna geológica que eu construí também. O modelinho que eu mostrei para você, dos fenômenos globais, está aqui. Ó. O Sim. primeiro, o segundo, o terceiro, de maneira bem resumida. Aqui eu tenho uma coluna geológica. Uma coluna geológica. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho evidências bíblicas. Aqui, evidências científicas. Ou seja, a narrativa bíblica, os dados que eu tenho, eles combinam e se harmonizam com o conteúdo ou a informação de cunho científico. Então, as 2 fontes de conhecimento estão aqui. Né? E aqui embaixo, eu até coloco um modelo geral, né? Que o criacionismo envolve conhecimento bíblico-histórico, o conhecimento da natureza, seus aspectos científicos, funcionais e estéticos, e o conhecimento de Deus
a atuação de Deus tanto naturalmente, né? É um Deus realmente que se relaciona com o ser humano, um Deus pessoal, como de maneira sobrenatural. Tá? Então, isso me fez definir criacionismo. É uma definição provisória, está aqui embaixo. Está acompanhando a setinha aqui? Sim. Criacionismo, então, uma estrutura conceitual em que ocorre associações intuitivas ou intencionais entre conhecimento bíblico, historicidade de Gênesis 1 a 11 especialmente, e o conhecimento de Deus, atuação natural e sobrenatural de Deus. E o conhecimento da natureza, nos seus aspectos científicos, funcionais e estéticos. É uma definição um pouco mais extensa, mas resumidamente, o criacionismo é uma relação funcional entre a Bíblia e a ciência, de maneira resumida. Ok? E aqui, evolucionismo é uma ciência? Não. Eu defino aqui também evolucionismo. É um paradigma em que são feitas tentativas de mútua conciliação entre o naturalismo metodológico e os conceitos e hipóteses derivados do naturalismo filosófico. Ou seja, a base do evolucionismo ela é filosófica, não científica. Tudo Entendi. bem? Aham. Então, pois não, pode falar. Eu ia perguntar se o senhor acha que a geologia ela corrobora mais o criacionismo ou mais o evolucionismo, de acordo com os seus estudos? Olha, é difícil responder, eu sou geólogo, né? Mas para mim, as maiores evidências científicas do criacionismo estão na geologia. É lógico que o físico, ao estudar o universo, né, ele vai ficar deslumbrado com a vastidão do universo, né? Ele parece que não tem limites, né? É imenso, é belo, né? Existem fenômenos que são estudados, você consegue acompanhar, alguns são cíclicos, né? Então, o físico vai dizer a área mais empolgante para se defender o criacionismo é a física, é a astronomia. Né? O biólogo, não. Quando se fala em vida, a vida é extraordinária. Né? Então, é algo realmente que se destaca no universo conhecido. Nós conhecemos a vida apenas aqui na Terra, né? Em termos científicos, é, formas de vida nós conhecemos aqui, mas deve existir outras, né? Lá fora. O filme Contato, procurando passar um livro de Carl Sagan, eu assisti esse filme, fui um dos que fez uma análise desse filme. Existe uma frase muito interessante. Seria muito desperdício de espaço se houvesse vida só na Terra. Ou seja, deve ter bilhões dos planetas. Mas, quando se fala em algo palpável aqui na Terra, eu vejo que existe muitas evidências de uma grande catástrofe global que nós conhecemos como dilúvio. E aqui, nessa coluna geológica que eu estou movimentando aqui, você vai ver, então, as evidências bíblicas e científicas se harmonizando de maneira extraordinária. Né? E esse catálogo ele está no seu livro. Exatamente, essa coluna geológica ela está um encarte do livro. Né? E Certo. no final tem um QR Code. E se você realmente fizer uma cópia em PDF, você vai até a Xerox, onde tinham cópias, você consegue realmente um painel de 1,5 m por 2, com uma definição muito boa. Se você quiser colocar em algum lugar, tem essa Interessante. possibilidade. Professor, o senhor escreveu esse livro voltado para acadêmicos ou ele tem uma linguagem que um membro leigo, uma pessoa normal, assim, não da área, conseguiria entender? E agora, esse aí pegou agora, hein? Agora tem uma situação complicada. Deixa eu explicar. Não, ele não é para uma leitura simples, não. Ele é bem técnico. Entendi. Por quê? Existe uma tendência externa e interna que me preocupam. A externa, não. Você é criacionista? Tudo bem. Você deve ser uma pessoa limitada. Se você for inteligente, se você for um bom cientista, você vai ser evolucionista. O criacionismo, ele te confere uma muleta, um auxílio para momentos de tribulação, de tristeza. Você se apega
a ideia de um Deus, isso consola. Né? Mas analisando profundamente, não. Né? Alguns pensam assim, são ateus. Né? Então, existe esse preconceito com relação ao criacionismo e aos criacionistas aí fora. Mas na igreja também, no meio cristão, alguns acham que não precisam do conhecimento científico. Basta o que está na Bíblia. Eu concordo, para a nossa salvação, a Bíblia é autossuficiente, autoconsistente. Mas Deus nos deixou muitas coisas para serem estudadas, analisadas. Eu não posso tropeçar num fóssil e ignorá-lo, achar que isso é comum. Não é comum, está acontecendo hoje, porque ele existe. Então, a natureza está aí oferecendo, nos desafiando, como se a natureza falasse: vem desvendar meus segredos, vem me conhecer. Né? Então, eu acho que esse preconceito que existe dentro e fora tem que acabar. Então, eu escrevi o livro pensando mais em ateus. Os ateus são muito exigentes, são profundos, são cultos. Então, eu coloco uma linguagem mais técnica, mais científica, mais filosófica, mas não deixo de lado aquilo que é familiar também para um cristão. Então, eu coloquei um glossário no final para ajudar a entender algumas palavras muito técnicas, estão no glossário. No final do livro você pode encontrar aí. Então, ele não é muito simples, mas para aqueles que não são geólogos, não são acadêmicos, mas são curiosos, vale a pena o esforço de procurar entender, tá bom? Nossos espectadores gostariam de saber onde que encontra o seu livro para comprar, professor. Eu recebi um convite para colocar minhas ideias em qualquer editora que eu escolhesse. Uma empresária me ofereceu isso. Falei, não, se existe uma casa editora que eu respeito pelo trabalho que ela faz e me sinto honrado em ter um livro editado por ela, essa editora é a Casa Publicadora Brasileira. Então eu escolhi. Houve uma certa preocupação no começo, porque é um livro muito técnico, mas ele foi publicado com carinho pela CPB. E está disponível. Né? Nós temos algumas lojas é, da Casa Publicadora Brasileira por todo o Brasil. Você pode procurar na internet, você vai encontrar uma próxima de você e está lá, te esperando a grande extinção em massa. Bom, então, Casa Publicadora Brasileira. Bom, professor, a gente vê algumas datações, assim, principalmente quando fala em rochas de milhares e milhões de anos. Como que é feito esse cálculo e como que a gente pode explicar essas rochas de milhões de anos à luz da Bíblia, que tem uma outra marcação de datas diferentes, não tão grande assim, desde a criação até os dias de hoje? Ok. Existem dois aspectos ligados às origens, especificamente no campo da geologia, que realmente são preocupantes. Elas são explicadas de maneira talvez não completa, tanto por um lado como por outro. Essas duas áreas são: a primeira delas é a ordem dos fósseis. Eles parecem que realmente estão ordenados, e alguns realmente estão. As três principais camadas geológicas, vamos colocar de maneira bem simples: Paleozoico embaixo, Mesozoico em cima e mais superficial, Cenozoico. Essas três grandes, eu diria, pacotes de rochas, é, se você vai verificar que alguns fósseis ocorrem só no Mesozoico, alguns só no Paleozoico, alguns só no Cenozoico, alguns ocorrem nos três. Né? Então, essa ordem pode ser explicada por pelo menos quatro fatores que estão no livro. Ele apareceu na quarta capa do livro Uma Breve História da Terra. No segundo livro, A Grande Ciência de Massa não aparece, né? Mas dentro você vai encontrar zoneamento paleoecológico, flutuabilidade seletiva, mobilidade diferenciada dos seres durante a grande catástrofe e estratificação espontânea. Esses quatro fatores eles possibilitam você entender por que numa catástrofe global, com tudo realmente sendo mobilizado, aquela destruição geral, né, você ter depois
os fósseis numa certa sequência, que se repete em toda a superfície da Terra. É interessante. Existem explicações catastrofistas a esse respeito. O livro está bem detalhado. Agora, o segundo fator é a datação, chamada de datação radiométrica. Ela parece funcionar algumas vezes, conferindo milhões de anos para as rochas, e algumas vezes não, entra em contradição. Bem, mas as rochas podem ter milhões de anos? Pode. Deus pode ter criado a Terra lá atrás, há muito tempo atrás, no aspecto físico, e ele deixou a obra inconclusa. Numa segunda etapa, ele retorna, aí nós estamos na Semana da Criação, ele pega essas rochas, trabalha elas, para deixar a superfície de uma maneira ideal para receber vida. Isso tudo isso é feito em uma semana. Então, as rochas que já estavam lá na Terra, antes da Semana da Criação, ou estavam aqui, né? Nós estamos, elas realmente podem ter milhões de anos. Mas os fósseis que abrigam, as rochas que abrigam os fósseis, representam a vida que Deus formou há mais ou menos 6.000 anos atrás. Então, a primeira etapa, não é difícil você justificar os milhões de anos, mas a segunda etapa, que é a Semana da Criação, você tem os seres que lá viviam, e durante o dilúvio, alguns foram soterrados, e você não tem métodos para você datar diretamente o fóssil. É uma datação indireta, entendeu? Então, o que Jordan faz? Pega a idade da rocha, que é antiga, que se refere à primeira etapa criativa, antes da Semana da Criação, e, por extrapolação, ele infere que o fóssil tem a mesma idade da rocha. Uma inferência. Tá? E tem mais um detalhe. Fósseis foram encontrados de peixes, de dinossauros, de outros animais, não totalmente petrificados, não totalmente mineralizados, contém matéria orgânica preservada. Como matéria orgânica ser preservada durante milhões de anos? E outra coisa, encontraram carbono 14. Carbono 14 te oferece datas no máximo até 20, 30 mil anos, não milhões de anos, milhares de anos, e você encontra. Então, existe polêmicas sobre esse assunto. Ele pode favorecer tanto ao criacionismo como ao evolucionismo, e eu creio que em breve algo será descoberto para mostrar que a datação clássica está equivocada. Interessante. É um assunto que daria horas e horas Sim. de debate aqui, né? Mas o senhor encontrou alguma outra evidência, teve contato com alguma outra evidência de algum outro evento que foi retratado na Bíblia? Olha, eu como vejo, por exemplo, vulcões em erupção na minha área. Eu estive na Islândia, estive em Cabo Verde, estive em Galápagos, estive no estado de Washington, parte noroeste dos Estados Unidos, onde está o vulcão de Santa Helena, famoso, que até acabou inspirando um filme. Eu, quando vejo realmente essas rochas basálticas, e as que eu estudei aqui no sul do Brasil, todas elas são semelhantes, da mesma origem. Então, quando eu olho essas rochas ígneas ou vulcânicas, eu percebo que eu estudei elas durante 12 anos, contando meu tempo de mestrado e doutorado, né, 12 anos estudando só essa rocha. Eu cheguei à conclusão que o pacote de derrames de lava que ocorre na região sul do Brasil, esse pacote tem mais ou menos 1.700 metros, e uma área de 1.200.000 quilômetros quadrados. É muita rocha vulcânica. Eu coloco um tempo diferente, porque eu vejo que os derrames de lava estão superpostos de tal maneira que não há tempo entre um e outro. Se houvesse exposição prolongada entre um derrame e outro, um tempo prolongado, haveria formação de um paleorrelevo ou paleossolos, né, que ficariam registrados nas rochas. Você não vê isso. E outras evidências me mostraram que essas rochas que eu estudei no mestrado e doutorado demoraram semanas
semanas para se formarem. Quando que a geologia diz que essas mesmas rochas que eu estudei pertencem ao grupo da formação Serra Geral, demoraram de 5 a 10 milhões de anos. Uma Então, diferença. na minha formação acadêmica, estudando essa rocha, né, é um dado científico, eu chego à conclusão que, de alguma forma, se eu atribuo semanas para esses derrames, para o dilúvio como um todo, eu tenho que lidar com tempos equivalentes, horas, dias, semanas. Se esses fenômenos são recorrentes, alguns meses. Então, é uma conclusão que eu tiro não somente a partir da cronologia bíblica do dilúvio, mas a partir da minha experiência científica. Encaminhando já para o final da nossa entrevista, eu tenho uma pergunta que é muito importante. Para aqueles criacionistas que estão nos assistindo, como lidar com um evolucionista, como pregar a nossa ideia ou tentar expor a nossa ideia de uma forma eficaz para aqueles que pensam diferente da gente? O senhor Olha, com certeza o senhor já passou por muitas situações dessas, né? sim. Defendendo as suas ideias. Como que nós, que somos cristãos e acreditamos no criacionismo, podemos levar essa mensagem a quem não acredita da mesma Bom, forma? existe um texto na Bíblia que diz que nós devemos fazer uma comparação. Mateus 24, 37 a 39, nos diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Então Deus diz: reflita, pense, o que aconteceu nos dias de Noé? O que diz a Bíblia a respeito do tempo em que Noé viveu? Isso, ao estudar isso, eu vou ter uma ideia do que está acontecendo hoje e do que ocorrerá daqui para frente. Então Deus nos chama para entender o dilúvio. Se o dilúvio estivesse só na Bíblia, não tivesse nenhuma outra evidência, a declaração de Jesus é suficiente para mostrar que ele ocorreu. Se ele fala, se ele cita o dilúvio, ele está citando alguma coisa que ocorreu, literalmente. Mas, além da narrativa bíblica, Gênesis 6, 7, 8, 9, você vai encontrar, eu falei um pouquinho sobre isso, as evidências por toda parte, em toda a superfície da Terra. Isso realmente é algo espantoso. Não seria mais prático, quando Deus percebeu que a maldade do homem tinha chegado no limite, no período pós-queda, antes do dilúvio, assim, olha, é o seguinte, essa geração está muito má. Para que o meu plano da redenção se concretize, eu preciso de tempo. Mas do jeito que está, o homem vai desaparecer e o pecado não vai amadurecer, e o plano da redenção, a vida do Messias, será abortado. Então Deus teve que agir de maneira estranha. Só 8, se demorasse mais, ia sobrar ninguém. 8 só. E podia levar esses 8 para um lugar seguro, outro planeta habitado, ou para o próprio céu, e procurar realmente limpar aqui a Terra. As pessoas que realmente não aceitaram iriam realmente desaparecer e pegaria Noé e a família, traria de volta uma terra muito melhor do que aquela que passou a existir após o dilúvio. Uma terra muito mais favorável à vida. As pessoas viviam bastante. Por que essa coisa de dilúvio? Essa coisa de barco? Sabe para quê? Para que hoje eu tivesse as melhores evidências. A didática de Deus é impressionante. Para crer, além do relato bíblico, elas estão por toda parte. Nós vivemos sobre um vasto cemitério. 75% das rochas que cobrem a superfície da Terra são sedimentares. E elas contêm fósseis. Fósseis, 90% desses fósseis são de origem marinha. Então, eu tenho evidências em toda a superfície, por todo lado, de que realmente ocorreu uma catástrofe global. Então, é importante eu pensar nisso. Uma pessoa que não crê, em primeiro lugar, ele pode até, eu não posso afirmar isso, mas sem conhecimento da Bíblia, se ele estudar só geologia, sem a influência do evolucionismo, isso praticamente é impossível, mas se fosse possível, olhando de maneira neutra para o campo, para as rochas, para os fósseis,
ele chegaria à conclusão que na Terra, no passado, houve uma grande catástrofe. Cheguei a essa conclusão. Agora, a cosmovisão evolucionista, ela como que bloqueia a mente, a visão do cientista, para eu olhar alguns detalhes. Eu vou para o campo, por exemplo, enxergo algumas coisas que o ateu evolucionista não enxerga, mas está lá. Então, você, como criacionista, você não precisa se esconder alguma coisa. Você procura olhar toda a realidade, tudo que está exposto, sem selecionar nada, de maneira aberta, isenta, neutra, realizar as melhores pesquisas. Se você fizesse geologia, não tem como. Você vai chegar à conclusão que houve uma catástrofe no passado. Tá? Amplitude global, né? E talvez a maior evidência de que isso ocorreu está na distribuição global dos fósseis. Tudo bem, interessante. Para encerrar, então, professor, o senhor sente que cumpriu a missão que Deus lhe deu quando lhe chamou para fazer geologia, chegando assim já à aposentadoria? Não ao final, porque ainda tem muita coisa para fazer ainda, mas o senhor considera que conseguiu passar o seu conhecimento da forma que lhe foi proposto? Duas coisas. Eu, quando olho meu passado, eu vejo a mão de Deus me guiando, me orientando. E, embora olhe para trás, tenha certeza de que realmente Deus me usou, ele me estimulou, ele me deu força, me deu sabedoria, né, para entender o que ocorreu no passado. Ele pode também ajudar outras pessoas, mesmo em áreas diferentes, a ter uma visão desse Deus maravilhoso. Então, o cristão deve realmente respeitar a sua vocação, deve se envolver com o conhecimento científico. E certamente ele encontrará muitas evidências de um Deus criador, um Deus maravilhoso. E eu acho que a minha história não acabou ainda, não. Eu tenho planos para o futuro. Eu sonho alto. Para você ter uma ideia, esse livro já está com uma próxima edição, a segunda edição desse meu último livro está pronta já. Estou aguardando a iniciativa da CPB. Assim que terminar realmente os exemplares, eu já solicitei amavelmente, espero que seja atendido. Eu não quero uma reimpressão, eu quero uma nova edição. Tem muitas coisas novas. Como é bom ler e trabalhar com a verdade. Você trabalha com a verdade bíblica, a verdade que é Deus, você vê o conhecimento científico se aproximando de você. Você encontra realmente outras evidências que você não havia pensado. Isso é maravilhoso. Mas, a segunda coisa, eu fico triste ao notar que esse assunto podia estar muito mais avançado, com modelos muito mais bem feitos, normalmente uma quantidade de material imensa, com pesquisas sendo feitas de maneira tal a demonstrar a realidade de uma catástrofe global. Mas, infelizmente, os geólogos que eu conheço não têm essa mesma visão. E eu praticamente fiz sozinho. Podia estar muito melhor isso, muito mais avançado. Mas, enquanto Deus me der saúde e disposição, eu vou continuar. Espero realmente agregar mais pessoas a essa minha missão, para juntos, outros geólogos, nós melhorarmos. Uma cabeça só é muito pouco. Outras mentalidades, outras, né, pessoas com uma visão um pouco diferente podem contribuir. Então, meu apelo realmente para aqueles que estão no campo da geologia, né, olhem com atenção. Né, espero que esse livro seja útil e vamos trabalhar não só no campo da divulgação das verdades bíblicas, mas da investigação científica. Experimentos como estratificação espontânea, outros tipos de modelos, escala reduzida em laboratório, para mostrar a rapidez do processo de formação das rochas, estão aí em aberto. Só que as universidades, com a visão evolucionista, nem enxergam essas possibilidades. Então, o estudante cristão ele tem a oportunidade na universidade abrir a mente das pessoas para algumas realidades da geologia que eles não conseguem enxergar, mas quem sabe um dia eles possam enxergar e seja um caminho para o encontro pessoal com Deus. Bom, no início da entrevista, o senhor disse que lhe desaconselharam a fazer geologia. Hoje, o que o senhor diria para os jovens que estão nos assistindo? O senhor aconselharia ou desaconselharia? Parece uma contradição, né? Eu falei isso no começo, agora eu falei outra coisa. Eu desaconselharia aqueles que vão fazer geologia apenas por vocação acadêmica,
curiosidade, sem o devido preparo. Aqueles que estão dispostos a colocar Deus em primeiro lugar, esse sim, eu recomendo, faça geologia. Entendeu? Entendi. Muito bem. Suas palavras finais, professor? Olha, é, eu coloquei, acho que na minha primeira parte, a entrevista, o texto. Existem vários textos bíblicos que realmente me chamam a atenção. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos muitos preconceitos. Para ficarmos livres desse preconceito, nós temos que buscar a verdade. Quem é a verdade? A verdade é uma teoria, um modelo. Quem diz na Bíblia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o próprio Jesus. Né? Então, como é bom trabalhar com a verdade. Como é bom, como realmente você vê resultados, não somente na sua vida pessoal e espiritual, mas no seu próprio campo de investigação científica. Né? E a verdade, nós temos duas verdades absolutas. A palavra de Deus, a Bíblia, que nos apresenta a verdade que é Jesus. Mas existem outras três revelações de Deus também. A revelação na consciência, cada ser humano tem essa oportunidade de conhecer a Deus, permitindo que sua consciência se conecte com o Espírito Santo. Tá? Temos também a verdade de que Deus controla, dirige a história, mesmo respeitando a livre iniciativa das pessoas, isso é impressionante. E uma terceira revelação geral, a natureza. A natureza nos mostra Deus. Muito embora imperfeita, ela nos fala muito de um Deus amoroso, de um Deus cuidadoso, de um Deus mantenedor e um Deus restaurador, além de ser o Criador. Então, foi bom você levantar duas visões contraditórias. Em princípio, não faça geologia. Sim. Se você realmente não tiver uma comunhão íntima com Deus, não faça. Agora, se você se sente vocacionado e quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida de maneira contínua, faça geologia. Se você tiver dificuldades, eu estou realmente à disposição para ajudar. Que bom que o senhor optou por fazer, né? Que bom. E não há dúvidas, nós conseguimos ver como Deus lhe dotou de tanta inteligência e obediência para poder glorificar o nome dele mesmo através dessa escolha e de toda essa trajetória durante toda a sua vida. Então, louvado seja Deus por isso. E muito obrigada por partilhar com a gente um pouquinho disso. Uma alegria, Leila. Revela, né? Você foi minha aluna, né? Sim, E realmente eu tenho muito carinho pelo NASP. Em breve poderemos nos encontrar novamente, tá? Um amém. grande abraço para você. Um grande abraço. Esse foi o quadro Pioneiros de Luz. Esperamos vocês no nosso próximo programa. Um abraço. Tchau.